Você já imaginou uma situação onde duas deusas extremamente poderosas estavam prontas para acabar com você caso você simplesmente fizesse um movimento em falso? Pois é, rapaziada, o Bel tá passando por isso, exatamente onde ele tá nessa encruzilhada aí. A Ashe e a Freya se juntaram, por incrível que pareça, e elas não estão de brincadeira. Elas deixaram claro que, se ele beijar a Ais, elas vão cortar o bigolinho. Não, mentira, não é o bigolinho não, brincadeira da parte, elas vão cortar ele. Mas como o Bel chegou a esse ponto, cara? O que levou essas divindades a darem uma ameaça tão extrema assim? Será que o nosso prota vai conseguir sair? Ele tem alguma chance de escapar dessa enrascada sem, sei lá, virar alvo de uma guerra divina? Hoje a gente vai mergulhar nessa história e vai entender cada detalhe dessa ameaça brutal. Então já capricha no teu like, já se inscreve no canal se você não for inscrito e curte da mate e vem comigo, porque esse vídeo promete, vai ser épico. Pega a pipoca e vamos lá. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Mireza, sejam muito bem-vindos a mais um videozão aqui no canal. E olha só, galera, tudo começou com um cara ajoelhado na sala de estar. O Bel estava cercado por várias meninas e um dos membros da família ali começou a comentar que ele estava cheirando a mulher. Logo, começou um verdadeiro interrogatório, né? Por quê? Porque ele tinha chegado muito feliz em casa, a ponto de parecer super suspeito. Era evidente que alguma coisa estava acontecendo, entendeu? E todos estavam buscando as informações disso aí. O motivo para essa euforia do Bel? Simplesmente porque ele tinha acabado de chegar no treinamento com a Ais, algo que significava que alguma coisa tinha acontecido, né? Porque a distância entre os dois já tinha diminuído consideravelmente. Além disso, depois desses treinamentos, eles já fizeram um juramento de treinar juntos pelos próximos 3 dias. Só que antes da gente chegar no ponto principal, bora dar um contexto para essa história para vocês entenderem melhor. Nos últimos dias, o Bel ele já vinha se aproximando bastante da Ryu, isso desde que ela se juntou à família Ashe. Por um certo momento, ela até tentou manter o sobrenome ali de Crânio e tudo mais, chamado de Ryu Crânio, né? Só que no final ela optou por permanecer com Astra. Agora ela era conhecida como Ryu Astra. Na batalha contra o Ota, a Ryu confessou os seus sentimentos pro Bel e no fundo do bar lá, logo depois da triunfante batalha contra a família Freya. Mais tarde, quando eles voltaram, ela reafirmou os seus sentimentos pra ele, garantindo que ele não tinha escutado errado, cara. Ela realmente amava ele e queria ele como homem e tal. Só que, galera, a Ryu, ela deixou claro que não esperava uma resposta na cara ali imediata. Ela falou, ó, tu fala quando você quiser. Ela não queria que o Bel se sentisse pressionado ou que tivesse, sei lá, uma guerra pelo amor dela ou dele, enfim. Ela só queria expressar os sentimentos, sabe? Tirar aquele sentimento do peito, desabafar o que ela estava sentindo. Era literalmente isso. E um dia antes disso, o Bel estava treinando, que ele já tinha alcançado o nível 5 agora, e naquela noite ele e a Ryu estavam juntos na cozinha, preparando comida para toda a família e tal. Enquanto eles estavam cozinhando, o Bel ele comentou que pode ser que ele seja o capitão, mas ele não queria ser um desses líderes que só dá ordem, não faz absolutamente nada. Ele fala tipo assim, pô, se eu também vou comer, eu quero pelo menos ajudar a cozinhar, sacou? Tá certíssimo, mano. O cara não vai ser um líder, mano, bundão, ele vai ser um líder brabo. E mesmo sendo um herói reconhecido por todo mundo, ele não permitiria a preguiça e a arrogância. Ele não queria que nada disso dominasse ele. Enquanto ele tava cozinhando lado a lado com a Ryu, ele começou a se sentir envergonhado, porque ele lembrou de todas as cenas que eles tinham passado juntos. Ele começou a se lembrar dos momentos lá dos andares profundos da masmorra, quando eles estavam enfrentando o Juggernaut, né? As confissões da Ryu, o coração dele começou a acelerar nessa hora. A Ryu percebeu o desconforto e com um tom um pouco suave até falou pra ele se lembrar de que ela ama ele, entendeu? E espera que, de fato, ele tenha uma resposta, ele tenha isso em mente. Só que aí, mano, o Bel congelou, ele não sabia como responder. O coração dele só disparou mais ainda, só que antes que ele pudesse fazer alguma coisa, a Ryu foi se aproximando dele, se aproximando do rosto, ele ficou tão perto, parecia que como se ela quisesse roubar um beijo dele, só que ela foi lá e só botou o dedinho assim na boca dele, tá ligado? No lábio dele, e começou a falar baixinho, falando que ela não queria uma resposta agora. Ela sabia que, se nem mesmo a mulher que dominava o amor, que era Freya, tinha conseguido conquistar ele completamente, não tinha esperança dela ter uma resposta para aquele momento, tá? Mas ainda assim, ela queria continuar aproveitando um pouco mais daquele sentimento, amando ele um pouco mais. E com um sorriso no rosto, a Ryu deu um beijinho na bochecha dele e saiu da cozinha. Enquanto ela tava caminhando pelo corredor, mano, ela parou do nada, ela só se sentou no canto e meteu a mão no rosto, porque ela tava vermelha igual a beterraba. Olha o nervoso da forma que ela agiu. Mas do lado surgiu uma outra figura imponente ali e a pessoa parabenizou, né? Destacou como uma resposta tinha sido adequada para aquela situação, garantindo uma preservação do vínculo que eles possuíam e tal. E a impressão causada ali foi notável, né? Fez com que até uma jovem encorajada pelo momento tomasse uma iniciativa de aconselhar o Bel, né? Ela surgiu falando para que ele evitasse uma resposta diretamente que negasse completamente seus sentimentos. Essa atitude de fato poderia levar a um descontrole emocional, fazendo com que ela perdesse completamente a razão.
razão. Se isso acontecesse, todo o cenário ia mudar e ela se deixaria levar pelo ódio e frustração. Tô falando da Ryu, ela ia se transformar em alguém capaz de fazer atos que mais tarde seriam motivo de arrependimento para Ryu, entendeu? A princípio, ele começou a considerar a ideia ali um exagero, mas logo ele se lembrou de que a Freya tinha passado por diversas experiências que tudo o que dizia estava se baseando, né? Em grande parte a vivência pessoal, de fato. Se até mesmo uma deusa que governava o amor reconhecia a gravidade da situação, talvez houvesse um fundamento real nas suas palavras. E a Ryu entendeu bem o sentimento de não ter as suas emoções correspondidas agora. A reação do Bell foi muito evidente também nas inseguranças e tal, mas também a esperança ainda tá ali, tá ligado? Porque a esperança é a última que morre, entendeu? No íntimo ali dela, ela acreditava que não tinha sido rejeitada. Numa outra ocasião, o Bell tava junto com a Ice treinando, né? Ele, lógico, queria recorrer aos ensinamentos, né, com ela e tudo mais, só que ele lembrava dos mestres que ele já teve, como o Heirin, por exemplo, e a Aiz, ela começou a notar que, tipo assim, o Bell tinha evoluído significativamente e, mano, demonstrou uma percepção mais refinada, um controle mais aprimorado sobre as suas ações. Só que o comportamento que ele estava tendo começou a chamar a atenção, porque tinha momentos que ele parecia estar perdido nos pensamentos, como se ele estivesse recordando de alguém especial, e essa construção se tornava cada vez mais evidente, porque ele não pensava na Aiz, mas em outras pessoas. A percepção dele, de certo, causou um desconforto crescente nela. Era como se, diante de todas as possibilidades, a existência dela não fosse suficiente para ocupar a mente dele. E ele ficou alheio a isso tudo. Ele até falou, né, por inocência, que ele estava lembrando dos ensinamentos dos mestres lá na época da família Freya. E essa confissão provocou uma reação imediata na Aiz, mano. Por quê? Porque, cara, ela começou a pensar, lógico, tinha o Heirin, que era um homem e tal, mas ela pensou que ele tava pensando nas mulheres. Então ela fechou os olhos como se fosse um dragão prestes a atacar, tá ligado? E ela começou a pegar pesado enquanto exigia saber quem eram esses mestres. Daí, ele, sem notar o perigo, ele explicou. Heirin e tal, tava na frente, depois dos jogos de guerra lá da família Freya, ele tava sempre treinando dia após dia, durante o dia inteiro praticamente. Era de manhã com um e de tarde com o outro, né? Eles estavam sempre, como tava todo mundo na mansão lá, ele recebia treinamentos alternados entre os mestres. As sessões ocorriam perfeitamente durante o dia e o aprendizado dele foi dividido em diferentes instrutores. Isso não foi nem um pouco bem recebido, né? Porque o semblante da Aiz mudou completamente, se fechou. E aí ela foi lá, pegou a bainha da espada e deu um golpe brutal nele. O impacto até derrubou ele do chão. E mesmo caído, ela manteve ali a postura severa, sem demonstrar qualquer hesitação. A irritação dela começou a transbordar, né? Mas depois os ressentimentos foram deixados de lado, né? Depois de alguns minutos, simplesmente aquela fúria dela só virou um sorriso gentil para ele. No final das contas, o treinamento recebido por ele era algo irrelevante, entendeu? Independentemente de quantos mestres ele cruzassem o seu caminho, ela sempre seria a sua mestra principal, entendeu? Ele sempre pensaria nela. E o treinamento tinha chegado ao fim, mas uma promessa foi feita, que nos próximos 3 dias eles iam se reunir de novo no mesmo local para aprimorar as habilidades do Bell. Então ele se sentiu muito animado de ter conseguido esse acordo, mas aí quando retornou para casa, muitas responsabilidades estavam à sua espera. Só que lá ele percebeu uma complexidade da situação por conta dos problemas enfrentados no distrito escolar, mano. Acontece que ele tinha uma tarefa também no cronograma que ainda precisava ser cumprida, mas era um assunto para um outro momento. Ciente de que ele tinha concluído a missão mais urgente, então ele decidiu que não tinha necessidade dele revelar um pouco mais de detalhes. O que tinha acontecido na cidade acadêmica e todas as informações obtidas na guilda era o suficiente para sua deusa, né? Com isso em mente, ele entregou a carta para Ashe, acreditando que tudo ficaria bem, só que quando chegou em casa, ele foi imediatamente interceptado. O primeiro obstáculo veio da Lily, que exigiu saber, né, com atenção imediata, o que ele estava fazendo. Logo depois veio outra pessoa que se manifestou, deixando claro que não aceitaria qualquer mentira. E enquanto isso, uma outra pessoa observando ali essa cena distante e tal, só ficou vendo as reações do Bell. A suspeita começou a cair sobre ele, desde que a Aiz tinha aparecido na sua casa procurando por ele. Agora, meu irmão, para ele retornar ali tarde da noite com um sorrisinho no rosto, alguma coisa tinha rolado. Isso levantou algumas atitudes, né, alguns questionamentos, e o comportamento dele indicava que tinha algo em comum com a interação dele com aquela mulher. Ele estava se sentindo um pouco pressionado e ele tentou formular uma resposta convincente, mas ele percebeu que já tinha descoberto que ele não estava no distrito escolar. Na verdade, sabia que certas informações deveriam ser compartilhadas só com a sua deusa e ele hesitou antes de falar qualquer coisa. Mas ainda assim, os instintos da Ashe apontavam que ele não estava mentindo, mesmo que houvesse algo que claramente ele não queria revelar. Antes que pudesse encontrar uma saída ali, um novo elemento surgiu para complicar ainda mais a situação.
A Freya estava hospedada na mansão por conta dos problemas do local onde ela costumava ficar, e a falta de acomodações levou ela a um acordo que permitia a estadia dela ali por algumas noites. Apesar de toda a resistência inicial da Asha, né, que ela não queria que a Freya ficasse lá, a presença da Freya teve que ser aceita, porque muitos dos comandantes também estavam no local, e a Freya, por sua vez, foi rapidinho ali apontar pro Bell que ele não estava mentindo, mas também não estava contando toda a verdade, entendeu? A alma dele estava carregando uma certa incerteza, um certo medo, que tornava uma coisa evidente, que ele estava escondendo alguma coisa. Então começou a questionar ele, o motivo da felicidade que se tornou inevitável. A pressão sobre ele só aumentou, ele se sentiu encurralado e ele percebeu que qualquer resposta que ele desse ali, meu irmão, só alimentaria mais ainda a suspeita. A única solução viável era fugir. Sem hesitar, ele só disparou na direção do quarto ali da sua deusa, deixando para trás os olhares desconfiados de todo mundo que estava interrogando ele. E quando ele encontrou com a Asha, observando ele atentamente, cara, ela tentou entender a sua expressão, o motivo do súbito nervosismo dele. A atenção dela, no entanto, não estava na carta que ele carregava, mas sim na atitude do Bell. O clima de tensão ainda aumentou, começou a dominar a sala e tal, porque ele tinha se deslocado para aquele ambiente muito rápido, né? E ciente de que ele não poderia evitar perguntas por muito tempo, o Bell decidiu ganhar tempo. Antes de qualquer explicação, qualquer coisa fosse exigida, ele sugeriu que atualizassem o seu status primeiro, na esperança de adiar o inevitável, né, essa conversa aí. Mas o Bell foi levado para a cama onde ele já estava deitado de costas, enquanto a Asha estava atualizando o status dele, e durante o processo uma exigência por explicações surgiu. Ela sabia que tinha alguma coisa acontecendo, porque apesar de não ser um evento de extrema relevância, tinha um detalhe que não podia passar despercebido, e o crescimento dele estava começando a desacelerar. Naquela atualização, ele conseguiu subir só 180 pontos de habilidade. Para um aventureiro comum, isso ainda era um número impressionante, mas para o Bell, não era um número que ela estava acostumada a atualizar. O resto da família também percebeu essa mudança, tá ligado? E sem mais como evitar, o Bell finalmente decidiu contar a verdade. Ele admitiu que ele tinha encontrado com a Ice e que durante o encontro, ela prometeu treinar ele nos próximos 3 dias. E a reação foi imediata. A Asha, ela se opôs a isso aí, declarando que não permitiria que esse treinamento fosse acontecer de forma nenhuma. Só que quando pegou a carta, né, que era para entregar para ela, percebeu que o conteúdo indicava alguma coisa preocupante. A mensagem dentro da carta deixava claro que o Bell precisava se fortalecer a qualquer custo, caso contrário ele enfrentaria grandes dificuldades no futuro. Diante dessa revelação, a Asha ficou relutante, mas acabou cedendo. Ela falou que estava tudo bem, ele tem a permissão para treinar com a Ice, e decidiu não se importar, ele não impor uma condição. Só que no final das contas ela alertou ele de uma maneira séria, e ele só poderia treinar com a Ice, nada além disso. Todos os dias o Bell teria que garantir que estava apenas se dedicando ao treinamento. Caso alguma coisa diferente acontecesse, se tocasse as mãos ou sei lá, se beijasse ela ou houvesse qualquer tipo de afeição romântica entre eles, a Asha tomaria providências extremas. Ela prometeu que enviaria a Freya e todo o arsenal de guerreiros brutais para cima dele. E ainda para reforçar a ameaça, ela até mesmo falou que o Ottar poderia ser enviado para lidar com o Bell. Se o Bell ultrapassasse qualquer limite, ele enfrentaria as consequências. Tendo os seguidores da Freya ali no seu alcance, irmão, as coisas não iam ficar muito fácil para ele não. A simples menção do nome da Freya fez um arrepio percorrer a espinha toda do Bell, e imediatamente ele jurou que ia ser leal. Jurou pelo túmulo do avô dele que ele não teria nada além do treinamento. As intenções dele de fato eram puras, né? Ele se comprometeu a manter o foco ali só no aprimoramento das suas habilidades e tal. E com isso, a história do dia chega ao fim. A gente finaliza esse pedaço do volume 20, que se vocês curtiram eu vou trazer mais ainda pra vocês, tá? Posso falar de muitas outras coisas que aconteceram interessantes e quem sabe não trazer aquela história lá da Ryu se declarando de verdade pro Bell. Agora o negócio rolou, né? Eu posso falar com vocês aqui tranquilamente. Então se prepara, não aproveita, ó, se inscreve no canal, ativa esse sininho e vem comigo pra gente falar sobre tudo isso, beleza? Não perde tempo não, cara. Eu quero você aqui. Tamo junto demais. Aquele forte abraço, beijo no coração e eu vejo vocês na próxima. Valeu!